Mas vamos lá. Irmão, Deus me deu uma palavra bíblica aqui, como sempre. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. O tema da nossa mensagem hoje é a redenção eterna pelo sangue de Cristo. E depois desse fogo que Deus já mandou, você não diminui o fogo não, hein? Geralmente quando o povo recebe muito fogo na hora do louvor, na palavra fica meio murchinho, mas vamos firme aí. Vamos lá? Eu quero ler com vocês esse texto tão inspirador. Eu leio, depois toda a igreja vai ler, no 3. Depois. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, ou sem defeito, sem mancha, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aqui, esquece essa interrogação, é exclamação, tá bom? Exclamação, isso é uma ênfase, servir ao Deus vivo. Ok, pode ocupar o assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Este versículo mostra a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na obra da redenção. Redenção, você sabe que é o resgate da alma humana para a salvação. E ainda mostra a infinita superioridade do sangue de Cristo em relação aos sacrifícios da antiga aliança. Porque antigamente o culto, como que era? Se oferecia os animais, só que aqueles animais não tinham poder de trazer uma transformação interior na vida dos homens, até porque aqueles sacrifícios apontavam para o verdadeiro e único sacrifício e perfeito sacrifício que era o de Cristo. E somente o sangue de Cristo é que pode trazer transformação. Os sacrifícios do Antigo Testamento só traziam uma purificação cerimonial, ou seja, era algo externo, era algo por fora, mas não mudava o coração, não mudava a mente e não limpava, não purificava a consciência, tá certo? A carta aos Hebreus se destaca por ser altamente cristológica. Se não, vejamos. Eu fiz um resumo bem básico aqui, mas faço questão de anunciar para os irmãos Cristo sendo pregado e anunciado em cada capítulo desta grande carta. Capítulo 1, Jesus é superior aos anjos, é o Filho de Deus, o resplendor de sua glória e a exata imagem do seu ser ou da sua pessoa. No capítulo 2, Jesus é o Senhor coroado de glória, o Criador, o príncipe da nossa salvação, o Verbo encarnado, o aniquilador da morte, o misericordioso e fiel sumo sacerdote. No capítulo 3, Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é a nossa firme confiança e esperança da glória. No capítulo 4, Jesus é o homem perfeito, o grande sumo sacerdote, o nosso descanso eterno. No capítulo 5, Jesus é a eterna salvação, o sacerdote eterno, o filho obediente. No capítulo 6, Jesus é a nossa firme consolação, o Filho de Deus crucificado, o nosso refúgio, a âncora da nossa alma, o nosso precursor. No capítulo 7, Jesus é o intercessor eterno, o fiador de uma aliança superior, o mais sublime que os céus, o Filho perfeito, o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 8, Jesus é misericordioso Senhor, o mediador de um melhor concerto, uma melhor aliança. No capítulo 9, Jesus é o sacrifício superior, único e perfeito, o aniquilador das obras do diabo, o perdoador dos nossos pecados, o Cristo que virá pela segunda vez. No capítulo 10, Jesus é a oferta agradável ao Pai, o que breve voltará e nós esperamos a Ele. No capítulo 11, Jesus é o firme fundamento da nossa fé, o verbo vivo e verdadeiro. No capítulo 12, Jesus é o autor e consumador da fé, o mediador da nova aliança. E no capítulo 13, Jesus é o Deus imutável, mesmo ontem, hoje, eternamente, o nosso ajudador, o servo sofredor, o grande pastor das ovelhas, o Cristo ressurreto e o Senhor da glória. Aleluia. Então,
esse escritor aos Hebreus, ele trabalha todos esses pontos aí, títulos, enfim, que eu acabei de mencionar para vocês. Vamos lá. Aqui o escritor aos Hebreus, ele está fazendo aqui uma comparação dos sacrifícios da antiga aliança e agora o sacrifício perfeito de Cristo. Por isso que o texto começa aí, quanto mais o sangue de Cristo. Então ele está fazendo uma comparação do que aquele sangue dos animais faziam e hoje o efeito que o sangue de Jesus traz. Então o efeito do sangue de Cristo é infinitamente maior, ou seja, não tem comparação. Os sacrifícios da antiga aliança, conforme eu já disse, purificavam apenas exteriormente os homens. Nós vemos nessa mesma carta aqui no versículo 3 do capítulo 9. E não tinha um efeito transformador. Os homens iam lá, ofereciam sacrifícios por terem pecado, e aí eles eram purificados de forma externa, e eles podiam participar ali do culto, das festividades, da Páscoa, por exemplo, mas esse sacrifício não tinha um poder de transformar a vida desses homens, tá certo? Agora, a respeito do sangue de Cristo, eu quero falar no mínimo, porque se eu fosse falar do efeito do sangue de Jesus de uma forma exaustiva, faltaria culto para nós falarmos disso, ok? Então, de forma muito resumida, lacônica, ok? No mínimo 7 efeitos do sangue de Cristo sobre a nossa vida. Quando eu digo nossa vida, é a respeito daqueles que creem na obra do Calvário, ou seja, em Jesus Cristo. Primeiro efeito, redenção, que é o resgate da escravidão do pecado. Olha que efeito majestoso do sangue de Cristo na nossa vida. Eu e você éramos escravos do pecado. O pecado mandava na gente, a gente não conseguia vencer o pecado. O pecado nos dominava de tal maneira que o bem que a gente queria fazer, não fazíamos. E o mal que nós não queríamos fazer, esse nós fazíamos. O pecado nos fazia, nós nos deliciávamos na lama como porcos, mas verdadeiramente, como diz as Escrituras, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nesta noite, no começo do culto, no primeiro louvor, quando cantava, eu sou livre, meu Deus, eu sou impactado com essa frase. Eu peço para você levantar as duas mãos, se não for pedir muito para você, e declarar em alto e bom som, com voz de júbilo bem forte, dizendo, eu sou livre, pelo sangue de Jesus. Se é verdade, adore a Ele por esta palavra maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus nas alturas e paz na terra sobre os homens. Em Efésios 1,7 diz que em Cristo, no seu sangue, temos a redenção, a remissão, ou seja, o perdão, glória a Deus, dos nossos pecados. Então nós estávamos e éramos de fato prisioneiros, nós estávamos presos, amarrados, mas aí o que o Senhor fez? O Senhor pagou o preço de sangue e falou, agora ele é propriedade minha, agora ele é meu, agora eu resgato ele desta prisão. Então você não tem mais por que ser escravo do pecado. O sangue de Jesus nos liberta. O sangue de Jesus nos liberta de toda amarração, de todo vício, de toda maledicência. Esse sangue é tremendo. Segundo efeito do sangue de Jesus, o sangue de Jesus trouxe purificação, que é perdão e limpeza dos pecados. Ele não só perdoa, mas ele limpa toda mancha, ele tira toda contaminação. 1 João 1,7 diz, se andarmos na luz, que é na palavra de Deus, como na luz ele está, porque ele é reto, e aí temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados, ou de todo pecado. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. O seu pecado, essa vida pecaminosa, não é tão terrível que o Senhor não possa estender o seu sangue e trazer perdão. Se você quiser purificação e se você crê nessa graça, hoje haverá perdão, hoje haverá purificação. Aleluia! Terceiro, como eu disse, que era resumido, então eu vou seguir essa linha. Terceiro, o sangue de Jesus, ele traz o efeito da libertação de opressões
e vitória sobre as forças do mal, porque o pecado, ele traz o que? Perturbação e domínio de Satanás sobre a vida da humanidade. Mas quando Cristo derrama, verte o seu sangue na cruz, cai toda acusação, cai toda condenação, porque o inimigo é o acusador, ok? E ele fica no mundo espiritual, dizendo, ó, está escrito na sua lei, não vai matar ele, não vai destruir ele, não vai ceifar ele, não vai condenar ele ao inferno. Mas quando o sangue de Jesus é derramado, toda essa acusação tem que cair, toda essa acusação cai. E agora, para quem anda no Espírito, para aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E está escrito em Colossenses 2, 14 e 15, que a cédula que era contra nós, e ele cravando-a na cruz, em resumo do versículo, aí no versículo 15 diz que ele triunfou sobre principados e potestades, despojou eles. O que é isso? Os demônios, o próprio diabo, ele não tem mais domínio sobre a vida daquele que foi purificado com o sangue de Jesus. O Senhor desarmou o inimigo é desarmado. É por isso que praga alguma vai chegar na tua vida, é por isso que a seta dade você pode apagar com o escudo da fé. Louvado seja Deus. Não ceda às pressões do inimigo, o sangue de Jesus era a tua vida. Desfaz toda essa opressão, clame pelo sangue, entenda o que Jesus fez por você. Ora essa. Quarto, olha quanta coisa maravilhosa. Quarto, o efeito do sangue, santificação. A santificação, ela tem dois lados. Primeiro, ele nos separa da antiga vida pecaminosa. Então, quando o sangue é derramado, o Senhor nos arranca daquela velha vida pecaminosa, nos tira. Mas nos tira para quê? E ele nos coloca em uma vida de dedicação a Ele. Isso é santificação, é ser separado do comum, tá certo? É quando o Senhor nos separa para uso exclusivo dEle. Louvado seja o seu santo nome. Nós passamos a ser totalmente consagrado ao Senhor. Está escrito em Hebreus 13, 12, que Jesus, para santificar o seu povo, Ele saiu e foi crucificado fora da porta de Jerusalém, tá certo? Quinto e sexto, o efeito do sangue de Jesus, justificação e paz. Que coisa linda, oh glória a Deus. Em Romanos 5:1 está escrito que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus agora em Jesus, ou seja, pelo derramamento do seu sangue. O que é justificação? Justificação é um termo legal, tá? De justiça, porque o salário do pecado é a morte. Então todos nós somos pecadores e merecíamos a condenação, e a gente tinha uma dívida na lei divina. Só que quando Cristo derrama o seu sangue, toda essa dívida é apagada. Por que é apagado? Porque Jesus já sofreu no nosso lugar. Jesus já pagou o preço do nosso pecado em nosso lugar, ok? E aí o que acontece? Se puxar a tua capivara hoje, não dá mais nada lá. Estou falando no mundo espiritual. Não há mais dívida na lei divina. Por quê? Porque eu e você fomos declarados justos pelo sangue de Jesus. E essa justiça também, agora, nos leva o quê? Pelo sangue, nos leva a paz. O que é paz? Reconciliação com Deus. Irmão, não tem coisa mais maravilhosa do que viver em paz com Deus, irmão? Viver em paz com Deus é a coisa mais bela que pode existir. Você poder deitar, dormir, acordar e viver dizendo, no seu coração está lá, estou em paz com Deus. Pode estar com a maior das tribulações na sua vida, mas se você tem paz com Deus, encerrou o assunto. Ter paz com Deus é saber que você está bem com Ele e que a qualquer momento Ele vai virar a chave, vai virar o cativeiro, vai mudar a história. A sua vida está no controle dEle e tudo que acontece com você é permissão, está na direção, e Ele é o Senhor da sua vida. Agora esse aqui é para aumentar o tom, hein? Sétimo e último. Eu falei só esse 7 efeito porque é covardia, é muita glória. Vamos lá. Acesso à presença de Deus. O sangue de Jesus nos dá ousadia para entrar no santíssimo lugar, no santuário celestial.
E agora, quando você e eu, agora, pelo sangue de Jesus, entramos no santuário celestial, qual é o acesso que nós temos? Ao trono da graça. Então eu e você podemos chegar até o trono da graça. Hebreus 4,16 está escrito: cheguemos com confiança até o trono da graça. Por que trono da graça? É o trono do favor. É de lá que flui a misericórdia, que flui o socorro, que flui a ajuda. O que você está precisando hoje? Corre para o trono, corre para o trono. O sangue de Jesus já abriu o caminho, o véu já se rasgou. Você não precisa pegar a senha para ser atendido. Vai com ousadia, vai firme, vai pelo sangue do Cordeiro e diga: meu Pai, minha necessidade é essa, me socorre nessa tentação, me socorre nessa fraqueza, me ajuda nessa necessidade. O sangue de Jesus garante. Está vendo? Que coisa tremenda. Vamos lá. Agora a parte B do versículo: quanto mais é o sangue de Cristo. Que lindo, que pelo Espírito eterno. Oh, glória a Deus. O Espírito eterno é o Espírito Santo. Eterno por quê? Porque ele não tem começo e não tem fim. O Espírito Santo é autoexistente. Ele é antes de todas as coisas e criador de todas as coisas. Aleluia. Quem pode dar um aleluia para o Espírito Santo? Aleluia. Canachere com semente faço. Ele que me nasce e declava sai. Chore me caço promenência. Aqui, veja, Cristo, Ele cumpriu a obra da redenção pelo Espírito eterno. Oh meu Deus, aqui pelo no grego é dia, que é através de, ou por meio de. Então Jesus, em sua condição humana, foi capacitado pelo Espírito Santo a cumprir a obra da redenção. Agora, se até o Filho de Deus, irmão, foi dependente do Espírito Santo, que dirá eu e você, meu amado? Se é próprio Filho de Deus, o Filho perfeito, o Filho majestoso, glorioso, o Verbo encarnado, Deus homem, necessitou do Espírito Santo, o que dirá eu e você? Por isso que eu digo, do começo ao fim da caminhada de Cristo aqui na terra, foi marcada pelo Espírito Santo. E não é muito repetir o que vocês já sabem, que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Jesus crescia em graça e conhecimento diante dos homens pelo Espírito. A Bíblia também diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Está escrito que ele foi guiado pelo o Espírito ao deserto. Ele saiu do deserto no poder do Espírito. Ele foi para a sinagoga e leu a palavra no poder e na unção do Espírito. Curou e libertou os enfermos no poder do Espírito Santo. Ele pregava a palavra no poder do Espírito Santo. Ele agia no poder do Espírito Santo. Ele se alegrava no poder do Espírito Santo. Oh, que coisa tremenda. E ele se entrega na cruz como? Capacitado pelo Espírito Santo. Ressuscita pelo poder do Espírito Santo. Dá mandamentos para os discípulos pelo Espírito Santo. Então veja, do começo ao fim aqui na terra, Jesus foi inflamado pelo Espírito Santo. Então, o nosso Deus eterno, o Espírito Santo, é a nossa força capacitadora para glorificarmos a Cristo, honrarmos ao Pai, cumprirmos o nosso ministério, andarmos em santidade e fazer a obra de Deus. Ou seja, tudo nós precisamos, para tudo precisamos do Espírito Santo. Olha que coisa linda, toda a criação depende do Espírito Santo. Jó 33:4 diz: e o Todo-Poderoso, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Os patriarcas dependeram do Espírito Santo. Como que Noé foi uma luz naqueles dias de trevas, através do Espírito Santo? Como que Enoque viveu uma vida íntima com o Pai, com Deus, através do Espírito Santo? Como que Abraão, sendo ele só, Deus o chamou, abençoou e fez frutificar e fez ser ele o pai da fé, um homem que verdadeiramente agradou a Deus, um profeta? Pelo Espírito Santo. Como que Moisés honrou ao nome do Senhor, foi capacitado, foi um instrumento do Senhor para libertar milhões de pessoas? Pelo Espírito Santo. Como que José foi ali um canal para Deus preservar em vida a humanidade nos seus dias, através da revelação ou da interpretação de um sonho?
pelo Espírito Santo. Não só os patriarcas foram dependentes, mas os sacerdotes, como Arão, foi dependente do Espírito Santo para apresentar o povo e cumprir o seu ministério. Os sábios, como Bezalel e Aholiabe, tiveram que ser capacitados pelo Espírito Santo para confeccionar os móveis para o santuário. E também os músicos, como que os músicos tocavam e profetizavam? Através do poder do Espírito Santo. E os juízes, como Débora, Baraque, como Gideão, como Sansão, todos eles tiveram que ser capacitados pelo poder do Espírito Santo. E os reis, como Davi, como que Davi reinou e foi o homem segundo o coração de Deus? Pelo poder do Espírito Santo. Os profetas dependeram do Espírito, como que Elias venceu 850 profetas de Baal e Azera, ele orou e o fogo caiu? Na dependência do Espírito Santo. Como que Eliseu recebeu porção dobrada e operou maravilhas em nome do Deus de Israel? Pelo poder do Espírito Santo. Como que Ezequiel profetizou em um vale de ossos secos, levantou e recebeu vida? Pelo poder do Espírito Santo. Não só os profetas, mas toda a igreja do Senhor depende do Espírito Santo. É ou não é verdade que esta igreja é dependente do Espírito de Deus? E não só a igreja é dependente de modo geral do Espírito Santo, mas cada crente é dependente do Espírito Santo. Para você ser um pai de família que honra a Deus, você tem que ser cheio do Espírito. Para você ser uma mãe sábia, você tem que ser cheio do Espírito. Para você ser um filho valoroso, você tem que ser cheio do Espírito. Para que a tua casa seja uma bênção, tem que ser uma casa cheia do Espírito. Para os pastores e obreiros serem um canal de vitória, tem que ser cheio do Espírito. Para que os músicos sonoplastas sejam uma bênção na casa de Deus, tem que ser cheio do Espírito. Para que as crianças não sejam rebeldes, mas seja vitória na mão de Deus, tem que ser cheio do Espírito. Para que adolescentes e jovens não sejam promíscuos, mas vivam em santidade, tem que ser cheio do Espírito. Para que os varões sejam canela de fogo, vaso de honra, tem que ser cheio do Espírito. Para que as irmãs sejam uma labareda na mão de Deus, tem que ser cheia. Pasmem, até os perdidos dependem do Espírito, porque Ele que convence o pecador, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que seria da criação, da humanidade, o que seria das pessoas se não fossem a dependência do Espírito? Tudo que você faz, realiza, você depende da força capacitadora do Espírito de Deus. É por isso que no Novo Testamento, o que diz? E todos foram cheios do quê? Diga, com a mão direita levantada, diga, todos foram cheios. Diga forte, do Espírito Santo. Aleluia. Quantos gostam, ou melhor, quantos amam ser cheio do Espírito? Isso é melodia para os meus ouvidos. Ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ah, como é gostoso ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que significa ser cheio ali em Atos 2,4, quando diz todos foram cheios? É a palavra grega plethon, que significa estar totalmente mergulhado, estar encharcado, estar saturado, cheio ao nível máximo. Eita! Deus não quer ninguém pela metade. Deus não quer ninguém só por não. Aqui o texto é esse: e todos foram cheios até o máximo. Você deseja isso de todo o seu coração? Ser cheio até o máximo, até onde cabe. Você tem coragem de levantar a mão sem se cansar, sem ir nem contenda, e dizer bem forte agora para Jesus? Diga: Senhor Jesus, me encha do teu Espírito até onde eu posso suportar. Se é verdade, adore a Deus por essa palavra. Aleluia. Você vai ser mergulhado no oceano do Espírito de Deus. Aleluia. E Cristo, ele fez o quê? Então vamos lá.
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Que coisa tremenda! O Espírito Santo capacitou Jesus a se oferecer, vamos lá, voluntariamente e sem mancha, ou seja, perfeito, a Deus Pai. A nossa entrega a Deus pelo Espírito não é forçada, isto é, nós não fazemos nada, não fazemos as coisas sem vontade, sem prazer, sem dedicação, e não defeituosa, com um coração contaminado. Quando diz ele ofereceu, está dizendo foi voluntário. Não é alguém como está dizendo, eu não queria fazer isso. Para mim é muito pesado isso. Para mim a vida cristã é muito complicada. Para mim ficar indo nos cultos assim, isso me enche. Não. Só o Espírito de Deus nos capacita a se oferecer. Se ofereceu a si mesmo, pela capacitação do Espírito. O que ele faz? Ele se doa, ele se entrega. Não é nada como que alguém que está lá emburrado, com a cara amarrada, fechado, dizendo, eu não queria isso para a minha vida, para mim isso não dá. Não. Se a sua vida cristã tem sido assim, tem algo equivocado. O que está faltando? Enchimento. A presença do Espírito nos faz se entregar voluntariamente, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias agora é usado para profetizar isso, porque Zorobabel, governador, junto com Josué, o sumo sacerdote, estão querendo forçar o povo. Vocês têm que fazer a obra, vocês têm que trabalhar, vocês têm que contribuir, e estão querendo. Aí entra Ageu, né? O povo estava brigando lá, e ele querendo a força do punho. Vocês têm que contribuir, vocês têm que entregar o dízimo, vocês têm que entregar a oferta, e quase batendo no povo. Aí o profeta Zacarias falou, não é assim. Não é assim, não é assim que se faz a obra, nem por força, nem por violência. Chocaçaço, perquiofai derebassúria. Eu falei uma língua até com classe agora, você viu, né? Aleluia. Até deu uma rajada com classe agora. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. É tão triste você ver alguém indo para o culto. Hoje tem culto e vai amarrado. Tem que ser dizimista, ele vai entregar o dízimo dele com a mão quase que... Oh, é tão triste ver um negócio desse. Tem ensaio, mas de novo. Tem oração, e fica só reclamando, pesando. Está na carne. Não está na decossubre cantarácia, na dependência do Espírito. Porque quando há dependência do Espírito, quando a pessoa está mergulhada no Espírito, quando ele é movido pela força do Espírito, não tem cansaço que vence ele, não tem luta que vence ele, não tem prova que vence ele, porque ele é movido pela força do Espírito. E agora a entrega dele a Deus é uma entrega voluntária, é uma dedicação prazerosa, ok? É uma vida verdadeiramente que louva ao Senhor, e verdadeiramente ele se entrega ao Senhor, oh meu Deus do céu, com um prazer na alma. Lucas 10, 21 diz, olha só, e Jesus alegrou-se no Espírito Santo. Alegrou-se ali, essa palavra eu já falei várias vezes aqui, mas é para vocês gravarem mesmo, E qual é a palavra lá, alegrou-se? Agaliao, no grego, é a palavra mais forte no grego para falar de alegria, porque tem várias, tem hará, tem hairon, as mais conhecidas, e essa agaliao é a mais forte que tem para falar da alegria, que é uma alegria que jorra, que fervilha, é uma alegria que explode. Então veja qual era a alegria que Jesus tinha de fazer a obra do Pai. Era uma alegria que jorrava. Quem quer receber essa?
De verdade mesmo? Quer receber? Está ali. Então receba da parte do Espírito Santo. A sua vida não vai ser uma caminhada amarrada, sua vida não vai ser uma caminhada insalubre, não vai ser uma caminhada sem cor, mas vai ser uma caminhada excepcional, vibrante, fervorosa. Glória a Deus. Que a nossa entrega a Deus seja capacitada pelo Espírito Santo. Somente pelo Espírito Santo que nós vamos poder ter uma entrega assim. Vamos lá, a partir do versículo, eu vou lendo assim para ficar fixo esse versículo na sua mente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, ou seja, sem mancha, sem contaminação. Olha lá, purificará a vossa consciência das obras mortas. Meu Deus. Purificará aqui catharides, ou no grego, significa livrar da contaminação do pecado e das culpas. Que coisa tremenda. Observe, o sangue de Cristo faz uma purificação interior e espiritual, para que possamos desfrutar da comunhão íntima com Deus. Eu vou repetir. O sangue de Jesus Cristo faz uma purificação interior, é uma transformação interior, coração e mente, consciência, e espiritual, para que possamos desfrutar da comunhão íntima com Deus, porque a nossa comunhão íntima com Deus não é da carne para fora, envolve o nosso coração, a nossa mente, envolve o nosso espírito, a nossa alma, envolve o nosso corpo, envolve tudo. E este maravilhoso sangue, essa purificação, ou seja, nos tira essa purificação, nos tira de uma vida que conduz à morte espiritual pelos atos pecaminosos e nos leva a uma vida consumida, ou seja, utilizada, totalmente gasta em amor e serviço obediente a Deus. Como é que ele gasta a vida quando ele é purificado? Não é mais com a vida tortuosa, não é mais obras mortas de pecado, não é mais obras, vícios que levam a ele à destruição. Não é mais assim, porque agora ele foi purificado. Há uma transformação no interior desta pessoa, há uma mente transformada, há um coração regenerado, há uma alma purificada na obediência, há um coração fortalecido, louvado seja Deus. Que coisa linda! Oh, glória a Deus! O sangue de Jesus nos dá um coração verdadeiro, uma fé plena e uma consciência limpa, uma vida sincera diante de Deus. Eu repito isso aqui, você tem que gravar isso. O sangue de Jesus nos dá um coração verdadeiro, uma fé plena e uma consciência totalmente limpa, uma vida sincera diante de Deus. Sem o efeito purificador do sangue de Cristo em nossa vida, as nossas melhores obras são como trapo de imundícia e nos levam à morte porque não tem valor espiritual. O que significa isso? Isaías 64:6 diz assim, que as melhores, escute o que eu estou falando, as melhores das nossas obras, sem o perdão de Deus, sem estar em Deus, sem estar na fé em Cristo, a melhor das nossas obras é trapo de imundícia. A melhor. Se a melhor é trapo de imundícia, imagine a pior. Trapo de imundícia, vocês também já sabem, era o absorvente da mulher nos tempos antigos. Tá? Era o absorvente, aquele, como já disse, é um trapo de imundícia, é um negócio todo horrível, que eu não quero nem falar. Isso é o melhor das nossas obras. Quando você vê lá, aqui, não, melhor não ver. Melhor não ver. Melhor não ver. É melhor não ver. Olha o que é o melhor das nossas obras. É repugnante ou não é? É nojento ou não é? É asqueroso ou não é? Isso é as nossas obras. Sem a purificação do sangue. Tudo que a gente faz para Deus fede. É nojento, mas o sangue veio para isso, para purificar dessas obras imundas. E o que mais? E agora,
Oh, meu Deus, que coisa tremenda. Então, através desse sangue, então, vamos lá, sem o efeito purificador do sangue de Cristo em nossa vida, as melhores das nossas obras seria isso, trapo de imundície, e nos levariam à morte. Por quê? Porque tudo que a gente faz sem estar na fé em Cristo, não tem valor espiritual. Escute isso. Tudo que uma pessoa faz sem ter a fé em Cristo, ela pode ajudar alguém, mas não é na fé em Cristo, isso não tem valor espiritual. Isso não tem recompensa eterna, isso não tem honra e glória para o nome de Deus. Entende? Então, tudo que uma pessoa faz sem ser purificada pelo sangue, não tem valor espiritual. E nós não podemos fazer nada para que possamos atrair o favor de Deus, a salvação de Deus e as bênçãos espirituais. A gente não faz nada, tudo vem pela a graça. O sangue de Jesus nos deu entrada a esta graça. Agora, vamos lá, que coisa, você sabe, né, o salário do pecado é a morte, por isso que ele está dizendo que o sangue, olha o que o sangue veio fazer, o sangue veio nos purificar dessa consciência das obras mortas, ou seja, obras que a gente fazia, obras trapo de imundícia, obras que não tinham valor espiritual. Veja só, que coisa tremenda, por isso que a nossa vida antes do sangue de Jesus é inútil. Agora, 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: vocês foram resgatados da vã maneira de viver, porque não foram comprados nem com prata nem com ouro, mas sim com o precioso sangue de Jesus Cristo. O Senhor nos resgatou de uma vida inútil. A sua vida hoje vale a pena. A sua vida hoje tem propósito. Aleluia! Vamos lá para começarmos a concluir, ok? E agora ele diz aí, voltando ao versículo: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, purificará a vossa consciência das obras mortas. Aí tem um porquê, tem um objetivo: para servirdes ao Deus vivo. Aleluia! Para servirdes ao Deus vivo. Escute, o sangue de Jesus Cristo nos purifica para este propósito, para servirmos. O sangue de Jesus nos purifica para servirmos. Esta palavra servimos, que é latreo, no grego, ela significa serviço de adoração e culto exclusivo a Deus. É serviço que se presta a Deus com profundo amor, respeito e temor à grandeza e santidade de Deus e grande fervor espiritual. Agora veja, antes aquilo que nós fazíamos era obras mortas. O nosso coração contaminado, a nossa consciência nos batendo dia e noite, ok? Caminho totalmente impuro, contaminado, e agora o sangue vem e nos purifica. O sangue vem e nos limpa. Agora nós passamos a servir como servimos a Deus, em adoração e culto exclusivo a Ele. Prestamos um serviço com profundo amor. Tudo que você faz, faz com amor, faz com dedicação, faz com o coração cheio. É por isso que eu me nego a oferecer um culto sem amor. Por isso que eu me nego completamente a fazer qualquer coisa que seja para Deus, em nome de Deus, pelas coxas, acochambrado, um negócio mal feito. Eu me nego repugnantemente, eu me nego. Porque verdadeiramente o sangue de Jesus me resgatou. Sabe para quê? Para que eu sirva Ele com profundo amor. Profundo amor, com respeito, reverência ao Senhor, temor, porque eu sei que os olhos dele estão sobre mim, temor à grandeza desse Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, e sabendo que o meu Deus é santo, aleluia, e fazer ainda com o coração pegando fogo, servir ao Senhor com fervor espiritual, louvado seja Deus. Sabe onde essa palavra aqui, servir, ela é vista? Cito rapidamente, Lucas 2,37 e 4,8, 2,37, quando fala aquela senhorinha, a Ana, ela tinha mais de 80 anos, para resumir a história, ela tinha mais de 80 anos, e ela nunca se afastava do templo, servindo a Deus como? Com jejum e oração. Ela orava a Deus como? Com profundo amor. Ela jejuava a Deus como? Com profundo amor.
Ela estava sempre no templo como? Com profundo amor. Ela recebia os irmãos na igreja como? Com profundo amor. Ela organizava a casa de Deus como? Com profundo amor. Tudo que fazia era serviço prestado em adoração a Deus. Aqui esse servir, aquilo que nós fazemos, tem uma conotação de adoração a Deus. Agora, analise o trabalho que você tem prestado em nome de Deus e veja como está o nível da sua adoração. Porque a forma como eu me dedico em servir, eu estou servindo em adoração. Enquanto eu estou servindo, Deus está recebendo culto. Enquanto eu estou fazendo, Deus está recebendo culto. Aleluia! E é por isso que Jesus falou, o diabo falou, se próximo me adora, eu te dou tudo. Jesus usou essa palavra latrel, só servirás ao Senhor Deus. Só a Deus prestarás culto, só o nosso Deus é digno de culto. Que nesta noite os ídolos caiam. Qualquer que seja o nome dos ídolos que tem roubado a sua adoração, que seja família, que seja trabalho, que seja qualquer outro, qualquer ídolo que seja qualquer ídolo que caia hoje, e a tua adoração seja exclusiva ao Deus que te resgatou com o seu poderoso sangue. Quantos podem dizer louvado seja Deus? E agora, para a gente concluir, dando muito glória a Deus, hoje nós vamos conseguir cear mais tranquilamente, sem aquela correria de sempre. Hoje Deus me deu uma estratégia. Falei, hoje eu vou pregar uma mensagem mais curta e objetiva para me poder receber os meus irmãos e não fazer a ceia correndo. Aleluia. Glória a Deus. Deus me deu graça hoje. Aleluia. Aleluia. Olha lá que coisa linda. O sangue de Jesus me purificou para quê? Para que eu sirva, para que eu adore exclusivamente ao Deus vivo. Não é um Deus caído, não é um Deus morto, não é um Deus com um Deus que você vê que está capengando com a bengalinha que não está aguentando. Não é esse Deus. Não é esse. O Deus que eu sirvo, que você foi resgatado e que eu fui resgatado para servir, é o Deus vivo. Quem sente a vida de Deus aqui nesta noite? Deus já soprou vida sobre nós nesta noite. Aleluia! E eu digo para você, como ter uma vida morta diante do Deus vivo. Repito, como ter uma vida morta diante do Deus vivo. Eu não estou falando diante de um Deus vivo, porque Ele não é um Deus, porque Ele é o Deus vivo, porque só existe Ele, só Ele é Senhor, só Ele é Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o nosso Deus Redentor, o nosso Deus resgatador, o nosso Deus purificador, o nosso Deus perdoador. Esse é o Deus vivo. Está escrito, Deus Pai é o Deus vivo. Em 1 Tessalonicenses 1,9 diz, e Ele vos converteu, e vos convertestes a Ele, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Jesus Cristo ressuscitou, e Ele vive para todo sempre. Jesus, o Filho de Deus, é o vivo Deus, porque em João 11:25 diz, eu sou a ressurreição e a vida. O Espírito Santo é o Espírito da vida, porque está escrito que Ele ressuscita os mortos. A palavra de Deus é a palavra viva, porque está escrito em Hebreus 4:12, e a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Deus Pai é vivo, Deus Filho é vivo, Deus Espírito Santo é vivo. A palavra de Deus é viva. E o que mais? A igreja é viva. Esta igreja é viva. 1 Pedro 2,5, vocês são pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Você é a igreja viva, você é um crente vivo, porque você serve um Deus vivo. A palavra de Deus tem te dado vida. Deus nos gerou de novo para uma viva esperança. 1 Pedro 1,3, em Apocalipse 4:8-9 diz que as criaturas viventes não se cansam de dia e de noite de dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso e davam glória. Ó, criaturas viventes, oh meu Deus,
Quem está do lado de Deus não pode ter morte. Não existe morte quem está do lado de Deus. Vou repetir isso aqui. Não existe morte quem está ao lado de Deus, quem está na presença de Deus. Onde Jesus está, impera a vida. Onde o nosso Deus se manifesta, aí está a vida. Por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor nos enche de vida espiritual, nos enche de vida abundante e nos enche de vida eterna. Sabe qual é a mensagem da cruz? Sabe qual é a mensagem da ceia nesta noite? A mensagem é esta: o teu Deus vive, o teu Deus vive. Então por que você vai ter uma família morta? Não, a sua família é uma família viva. O seu ministério é um ministério vivo. A sua saúde é uma saúde viva. A sua caminhada espiritual é viva. A tua história é uma história viva. Porque em Deus não há morte, em Deus há vida. Você vai sair daqui nesta noite declarando: o meu casamento vive, a minha família vive, o meu trabalho vive, os meus negócios vivem, a minha chamada vive, a minha caminhada vive, o meu ministério vive. Receba a vida. Levante as duas mãos o mais alto que você pode, e eu vou te dar 30 segundos só para você glorificar a Deus e receber agora o poder desta palavra. Deus está arrancando todo o aspecto da morte. Deus está arrancando tudo aquilo que é morte. Não vai haver morte, não vai haver morte, porque Jesus, ele chegou na casa de Jairo e falou: ressuscita. Ele chegou na vila de Naim e falou: ressuscita. Ele chegou para Lázaro e falou: ressuscita, porque eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a vida. O vício não vai ficar, o pecado não vai ficar, a miséria não vai ficar, a doença não vai ficar, a tristeza não vai ficar, o mal-estar não vai ficar, porque nós estamos ceando ao Deus vivo. Oh, camaço. A primeira notícia que saiu do Éden foi essa: morreu, está morto, a humanidade caiu. E através de uma mulher a notícia saiu, mas também foi por meio de uma mulher, a Maria. O anjo apareceu e falou: anuncie agora. A mensagem mudou. Diga: o primeiro Adão trouxe morte, mas o último, que é Cristo, trouxe vida. Ele reverteu. Agora é vida biológica, agora é vida física, agora é vida espiritual, agora é vida abundante, agora é vida eterna. E enquanto eu estou falando vida, o Deus da vida, o Filho da vida, o Espírito da vida, a palavra da vida e a igreja que é viva, que está glorificando o Senhor, vai começar a receber vida aí agora. Na autoridade do nome de Jesus, enquanto você está assim mesmo, de mão levantada e dando glória a Deus, começa a receber vida no teu físico agora. O Senhor vai começar a expelir doenças. Pela palavra eu estou profetizando. Receba quem tem fé para receber. Receba vida na tua mente agora. Receba vida nas tuas emoções agora. Receba vida no teu intelecto agora. Receba vida no teu físico, no teu organismo agora. Receba vida agora, de tal maneira que doenças, enfermidades caiam, mas caia. Receba vida espiritual. Deus dá uma renovação ministerial na tua vida. Se você pensa que você já viveu coisas boas, se prepara para o que está para acontecer, porque Deus é Deus de vida abundante. Deus vai fazer coisas mais grandiosas, mais extraordinárias, mais poderosas. Em nome de Jesus, você vai sair daqui carregando vida. Aquela empresa está cheia de vida, aquele trabalho está cheio de vida. Os tribulosos vão se converter, os endemoniados serão libertos, porque você vai sair transbordando vida, vai sair distribuindo vida, vai sair manifestando vida. Hoje, na autoridade do nome do Rei da Glória, do Rei Jesus, do Salvador eterno, eu declaro
declaro que toda a morte seja sepultada hoje, todo espírito de tristeza seja sepultado hoje, porque a vida chega, a morte sai, porque a vida chega, a doença sai, a vida chega, o desânimo sai. Comenência, profetiza, por favor, é profético esta noite, para 3 pessoas, receba a vida na sua plenitude agora, receba, vida na sua plenitude, plenitude de vida, é vida, é vida, 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 Jesus veio para ministrar vida, receba a vida, receba a vida, é vida, mais vida, vida abundante, vida gloriosa, vida poderosa, vida transbordante, vai recebendo e vai dando glória a Deus. Essa cadeia cai hoje, essa barreira sai hoje, essa depressão sai hoje, essa ansiedade sai hoje, esse transtorno sai hoje, essa contenda sai hoje, essa miséria sai hoje. É vida, é vida, é vida, é vida. Olha lá, é língua, olha lá, até para falar língua tem que ter vida. É, porque tem gente que adora, mas parece que está morto. Tem que adorar como aquela ali, ó, com vida. Tem que servir como esse aqui, é com vida. Cadê a igreja que está gozando de vida, que está de fruto? Deixa eu descer aqui, receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida, meu amor, receba a vida, receba, receba, é vida abundante, é vida gloriosa, é vida transbordante, é vida maravilhosa, receba, alabacandarabachande comanai, Deus te dá vida, receba a vida, uracandarabachande comanácia. Ah, coba séria, terabacandarabachande comanai. É vida. Eu estou recebendo uma palavra profética aqui agora. A viúva estava chorando. O filho dela estava morto. Ela estava dentro da cidade. Escute. O coveiro, o cemitério ficava para fora. E aí o que aconteceu? Os homens estavam carregando o caixão. E a mulher chorando. Morte, morte, morte na minha casa. O marido morreu, agora o filho morreu. Morte, morte. E ela desesperada. E o homem, os coveiros, lá. Por favor, William, fica aí. Por favor, vai cavando aí, por favor. Isso é, aí onde você está, por favor. Esse é profeta, Deus vai te usar comigo. Isso, olha lá. E agora a viúva, vem aqui, a viúva chorando. Vem aqui a multidão. E a viuvinha chorando, morte de novo. O meu filho, o meu marido, é morte. Mas agora chegou o Jesus chegou e parou na porta. O Jesus chegou e parou na porta. Jesus parou na porta. Aí a morte foi vindo. Olha lá. A sepultura estava aberta. E a morte falou: vou enterrar o sonho dela, vou enterrar a história dela, vou enterrar o futuro dela, vou enterrar o ministério dela, vou enterrar a família dela. Mas de repente a morte se deparou com o quê? Com a vida. Quem estava em luto, pastor a festejar. Quem estava em luto, pastor a festejar. Aí sabe o que aconteceu? O coveiro estava lá. A notícia é essa: manda cancelar o enterro, porque Jesus chegou. Cancela, olha lá, cancela o enterro, porque
A inveja não vai sepultar os teus sonhos. A carnalidade não vai sepultar a sua vida. Jesus chegou. Jesus chegou. Tem vida. Receba vida. Vida, 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 vida. Vida, vida, vida. Receba vida. Mais vida. Vida, 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 vida. Receba vida aqui atrás também. Receba. É vida. É vida. Uracandarabachande candarás. Olha lá. Eu estou tomado. Eu estou tomado. Aleluia. Tem alguém que não entendeu ainda o que está acontecendo aqui. Enquanto você vai adorando e glorificando, Jesus está manifestando o poder da sua palavra. Hoje você vai falar tudo de novo, porque parece que tem alguém que não está entendendo. A tua casa vai gozar de vida. O teu ministério é vida. A tua família é vida. O teu casamento é vida. Os teus filhos é vida. A tua empresa é vida. O teu trabalho é vida. A tua vida financeira é vida. Saúde e vida é vida. Oh Deus. Aleluia. Oh, recebe aí do que Deus está derramando sobre a sua vida. Olha a variedade de línguas que vem na tua boca aí agora. Olha essa adoração nova que vem. Olha lá. Shadá, Kadabá, Subidequece. Quem está recebendo vida na adoração aí agora, até a tua adoração vai ser diferente, vai ser com mais vida. Você vai viver mais vibrante na presença. Glória a Deus. Abra as tuas mãos, eu vou encerrar orando. Pai, Deus eterno Redentor, Pai, Filho, Espírito Santo, eu quero lhe pedir nessa noite, que toda atuação do mundo, de Satanás, toda atuação que gerava morte, em qualquer aspecto da vida dos meus irmãos, que venha ser dissipado agora. O coveiro recebeu, Senhor, a ordem. Pode cancelar esse enterro, porque o dono da vida chegou. O dono da vida chegou. O Senhor da vida chegou. Deramande cobassúria candarabagasse. Entrevasso pretester que alavachande candarabassuri comanai. Vida abundante, domina agora cada área da vida do teu povo agora. Em nome de Jesus, Senhor, domina agora com sua vida. Todo o aspecto da nossa história, da nossa existência, seja dominada pela vida do Senhor. Eu te abençoo com esta palavra, em nome de Jesus. As palmas bem fortes.